E aí galera, tudo bem? Eu sou Cássio Simeone, estamos aqui para mais um podcast. Hoje é um tema que eu estava esperando muito para conversar com esse profissional especificamente, porque eu vi uma notícia desse cara, eu falei, caramba, a medicina está evoluindo demais e temos um cara certo para falar sobre isso, que é o Dr. Pablo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Que bom que você aceitou estar aqui com a gente. Tua agenda é corrida, mas conseguimos um horário aí, né? Tá bem. Como que tá a tua vivência aqui em Sinop? Você chegou aqui faz pouco tempo? Na verdade, eu vim para cá, eu era muito criança. Eu vim para cá, eu estava com acho que uns 8 anos. Então eu me considero mais matogrossense do que catarinense. Eu só saí fazer formação e voltei. Mas aí você formou faz muito tempo? A minha faculdade de medicina eu acabei faz quase 10 anos. E aí fiz a residência em Porto Alegre. E aí eu voltei para cá em 2019. 2019. Então é recente a tua atuação profissional. Minha volta para cá é recente. Ah, entendi. Aqui eu pensei que você tinha vindo de fora, mas não, é a tua atuação profissional que é mais recente. Isso aí. E eu vi uma notícia, né, como eu falei na abertura aqui, da questão do Parkinson. Correto? Ah, eu não falei, né? Gente, ele é neurologista. Neurocirurgião. Neurocirurgião. O neurologista, ele não especificamente é um cirurgião. Isso. O neurologista tem o neurologista clínico e tem o neurocirurgião. Certo. O neurologista tem uma formação mais clínica e o neurocirurgião a gente tem a parte clínica e tem a parte cirúrgica. Perfeito. Quando eu vi aquela notícia que você tinha feito uma cirurgia num paciente com Parkinson, com ótimos resultados, eu fiquei muito curioso, porque um tempo atrás na internet surgiu vários vídeos, na verdade, não só não, vários, né, de pacientes que estavam passando por um tratamento e acabavam com os tremores. Isso é recente? Essa tecnologia é recente? Essa tecnologia, de uma maneira comercial, ela é relativamente recente. Vamos dizer assim que nos últimos 10 anos que ela se tornou acessível, certo? O primeiro paciente que colocou como teste o DBS foi em 1987, na França. Então o pessoal criou a ideia e começou o teste lá, mas isso era tudo protocolo de pesquisa, né? Esse paciente até hoje está vivo, muito bem, obrigado. A gente tem um vídeo dele, acho que de uns 3 anos atrás. O cara estava muito bem, velhinho, mas estava muito bem. Sim. Mas é bem recente isso, né? Porque a ideia em si é uma coisa antiga, mas tu conseguir transformar isso em algo executável no dia a dia que é o complicado. Né? Porque assim, a gente... o que acontece no Parkinson, por exemplo, no distúrbio de movimento? O paciente ele tem uma área do cérebro que começa a morrer, chamado substância negra compacta. Esse local ele produz um hormônio chamado dopamina. E a dopamina ela tem várias funções no cérebro. Humor, movimento, equilíbrio, controle do intestino e várias outras funções. Quando começa a morrer, começa a diminuir a produção desse hormônio. Quando a produção caiu 80%, ou seja, caiu muito, só sobrou 20% desse hormônio disponível, que começa a dar os sintomas motores da doença de Parkinson. Na verdade, o Parkinson começa em torno de 10 anos antes do primeiro sintoma. Começa o intestino a trancar, começa a ficar lento, começa a perder o equilíbrio, os reflexos vão ficando lentos, a pessoa nem percebe. A primeira coisa, quando a gente conversa com os pacientes de Parkinson, se tu for lá atrás, e mudou o hábito intestinal, realmente, doutor, antigamente eu ia uma vez no banheiro, agora eu vou 3, 4 vezes por ia 3, 4 vezes por dia e baixa frequência, sabe? Então esse hormônio ele tem várias funções e uma das funções é na parte motora, num local chamado núcleos da base. Esse local do cérebro, na parte motora, ele é responsável como se fosse pelo freio do movimento, certo? Quando começa a diminuir esse hormônio agindo nesse local, o freio do movimento ele fica descontrolado. Então quando a gente tem problema nos núcleos da base, a gente pode ter ou síndromes hipercinéticas, que a pessoa se mexe muito, que se treme inteira, bate o braço, bate as pernas, que perdeu o freio, ou a gente pode ter uma síndrome hipocinética, que o freio está muito apertado, que é o que acontece no Parkinson. Parece que o cara está com o freio de mão puxado, não mexe. Então,
se sabia que era essa área que atuava nisso aí. Então existem vários núcleos dentro dos núcleos da base, o núcleo subtalâmico, o globo pálido interno, externo, talo. E se sabia que era por ali o problema. Conforme foi passando o tempo, essa doença começou a ser descoberta no começo de 1900. Até a década de 60, eles mais ou menos sabiam onde é que atuava. A gente, por meio de cirurgia, chegava num ponto dos núcleos da base e queimava, matava aquele ponto ali. Só que tinha muita complicação nesse tipo de cirurgia, porque o núcleo é o tamanho de um grão de feijão. Então, você conseguir destruir só aquele grãozinho de feijão não era tão fácil. E dentro desse grão de feijão, esse grão é dividido em três. Tem uma parte motora, uma parte límbica, que é das emoções, e uma parte associativa. Também de sensibilidade, né? E aí, na década de 90, então da década de 60 até a década de 90, foi quando apareceu o Prolopa, que é a medicação que substitui a dopamina, e que ao invés de fazer uma cirurgia, tu devolve a dopamina, que é o mais lógico, né? Tá faltando hormônio, tu devolve o hormônio. Quem tem problema de tireoide, tá faltando hormônio de tireoide, o que você vai fazer? Vai fazer uma cirurgia para tirar? Não. Você vai lá e devolve o hormônio. O Prolopa, ele devolve o hormônio. Só que depois de um tempo, começou a aparecer as complicações do Prolopa. Porque essa medicação não é isenta de efeitos colaterais a longo prazo. E aí começam a surgir as complicações motoras da doença de Parkinson. Então, você devolve o hormônio, conforme o tempo começa a perder o efeito. Então, no começo o remédio dura 8 horas, dali a pouco começa a durar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hora, meia hora de medicação. E daí pode vir a segunda coisa, mas se o problema é que está durando mais tempo, começa a diminuir o tempo das tomadas. E isso também é feito. O problema é que isso dá mais efeito colateral. E aí entra naquela coisa da hipercinética. Então o paciente está travado, que ele não consegue levantar por causa do Parkinson. Você dá o Prolopa para ele, ao invés dele ficar normal, ele vira o fio. Aí ele começa a ter discinesias, aí começa a fazer uns movimentos aberrantes, né? Então essas complicações motoras se tornaram um grande desafio na neurocirurgia. E começaram a buscar como é que ia solucionar isso aí. Lá então, na década de 80, começou a ter ideias de que a gente poderia mexer em alguns circuitos cerebrais, uma coisa bem ficção científica. E aí um cara lá na França teve a coragem de falar, não, nós vamos pegar um eletrodo, que é como se fosse um fiozão descascado, nós vamos meter lá embaixo no núcleo subtalâmico do cara e vamos ver o que acontece. E aí ele fez isso, acoplou, imagina, em 1987, o que era um microchip? Pô, sim. Sabe? Era um troço... de outro mundo. E aí os caras conectaram e começaram a fazer um estímulo. E aí o que era a ideia? Se começou a estudar se o problema daquele núcleo, daquele feijãozinho, era deixar um movimento muito parado ou mais solto. Aí se viu que quando a função da dopamina estava faltando, era desligar aquele núcleo e não ligar. E quando ela desligava, o movimento soltava. Então eles viram que a ideia então é desligar esse núcleo. E aí começaram a fazer estimulação e começou a funcionar muito bem. E aí começou a se evoluir a programação. Foi feito estudos, outras pessoas replicaram, a indústria farmacêutica, né, a indústria de tecnologia começou a se interessar por aquilo ali e começou a criar. No começo dos anos 2000, isso começou a ser uma coisa mais em voga, aprovado em alguns países, a tecnologia começou a evoluir e começou a fazer a implantação dos eletrodos. Tá? E aí como é que funciona? A gente, hoje, como é que a gente interpreta a neurocirurgia funcional, que é o que eu faço? É a gente fazer a neuromodulação, é a gente modular o funcionamento do cérebro. Na teoria, e isso daqui a um tempo vai ser mais claro, mais palpável para a gente, é a gente de alguma forma controlar o funcionamento de alguma parte do cérebro através de um dispositivo externo, por exemplo, o celular. Então, foi evoluindo a maneira de programar isso. Como é que hoje a gente tem? Hoje,
Hoje a gente tem um transponder que a gente encosta na pele do paciente, onde é que é implantado o microchip, e eu, através de um tablet, eu consigo controlar o que está acontecendo no cérebro desse paciente, certo? E isso vai evoluindo, tá? Então a gente coloca os 2 eletrodos, passa por baixo da pele, conecta um microchip e ele fica armazenado embaixo da pele. Eu só bati no microfone, desculpa. E ele fica embaixo da pele. Depois de umas 3 semanas que é feita a cicatrização do cérebro, de todos os tecidos, a gente liga esse aparelho. Esse eletrodo que a gente coloca, um de cada lado, ele tem 4 contatos, como se fossem 4 partes descascadas, tá? Para eu poder escolher qual deles eu vou estimular. Porque assim, como o alvo, ele é um alvo muito pequeno, a gente tem que ampliar as possibilidades para acertar ele, né? Se tu coloca só um pontinho que for estimular, a chance de errar é muito grande. Então, são 4, né? 4 de cada lado. E a gente coloca lá dentro. E depois eu pego o programa e começo a programar esse paciente. Eu vou testando contato por contato, ver qual é o contato mais adequado. E a partir disso aí a gente vai programando. A gente tem 45 mil programações diferentes aquilo ali. Caramba. É muita coisa. É muito difícil programar. É muito, muito, muito difícil. E cada vez vai ficando mais difícil. Então, dentro dessas 45 mil, a gente tem que ir procurando aquilo que é melhor para o paciente. Então, a gente faz um teste dos contatos, vê qual contato é melhor de cada lado, qual responde melhor, qual o paciente se sente confortável. Aí a gente mostra, eu programo para ele 4 programações diferentes. E ele recebe um celular para levar para casa. E esse celular que ele leva para casa consegue se conectar ao transponder dele, ao chip. Ele recebe um transponder e o celular, encosta o transponder e se conecta ao chip dele. E aí ele escolhe, dentro daquelas 4 programações que eu montei, os testes dele. Então o que eu combino com o meu paciente? Ó, essa semana você vai testar o A, semana que vem o B, o C e o D. Então a cada mês ele volta para mim. E ele fica uma semana com cada programação e ele vai anotando a tarefinha dele de casa. Né? Ah, o A melhorou isso, piorou aquilo, o B, o C, o D. Aí ele chega para mim e fala, ó, o que eu mais gostei foi o C. Beleza, aí o C vira o A, que é um grupo de segurança. E a partir desse a gente começa a programar mais. Olha, o que está faltando agora? Ah, não tá, tô tremendo um pouco ainda. Beleza, vamos aumentar a estimulação. Ah, aqui lá está tremendo, lado direito. Então vamos lá no eletrodo do lado esquerdo e vamos aumentar a programação dele. E aí você vai controlando o paciente, né? Agora surgiu uma tecnologia que é fantástica, que é uma tecnologia que vai revolucionar a estimulação cerebral e não só isso, mas o que a gente chama de interface homem-máquina, né? Porque agora está saindo da Medtronic, uma empresa que produz esses eletrodos e esses microchips, uma tecnologia chamada Percept. Ao invés dele só mandar energia, ele tem junto daqueles eletrodos uma maneira de sentir, perceber o que está acontecendo ali. Então, agora a gente consegue jogar uma estimulação e a gente, através de uma percepção de microeletroencefalograma, saber o que aconteceu ali. Qual é o tipo de onda que eu tinha antes e depois que eu fiz a estimulação, como é que ficou aquela onda? O que aconteceu? A onda beta aumentou, diminuiu, a teta, a gama? E o que isso significa? Porque daqui a pouco você vai pegar esses dados e tu vai jogar inteligência artificial e aí é um mundo de possibilidades. Sim. Porque daí tu consegue... Hoje nós estamos falando só da parte motora da doença de Parkinson no núcleo subtalâmico. Amanhã nós estamos falando de outras coisas. Né? O Neuralink que o Elon Musk está fazendo. Sim. Ao invés de ser 8 contatos que eu coloco, por exemplo, hoje eu já coloco 8 contatos. No Neuralink, a ideia deles, a última vez que eles liberaram alguma coisa faz 1 ano, 2 atrás. Ao invés de 8 são 3.200. E no dele já tem o que está chegando para nós agora, o dele já tem essa tecnologia de ir e voltar. Uma das dificuldades que eles têm hoje primeiro, tu colocar 3.200 eletrodos no cérebro de alguém, que isso não é simples. Para a gente colocar 2 eletrodos é extremamente complexo. Imagina.
imagina para tu colocar 3.200. Então, além deles desenvolverem o aparelho Neuralink, eles vão ter que desenvolver como que nós vamos colocar isso na cabeça das pessoas. Né? Porque isso vai ter que ser em pontos específicos. Né? Não é simplesmente jogar na cabeça de uma pessoa. Cada ponto do cérebro tem um troço específico. E depois tentar entender qual é a linguagem do cérebro. Porque a linguagem do cérebro, a gente tem dois tipos de linguagem. A gente tem uma linguagem binária, igual de computador. Ou passa ou não passa corrente, 0 e 1. Mas a gente tem uma linguagem indireta. Que essa é a linguagem do raciocínio, a linguagem da memória. Ela não é por uma conexão binária. Ela é por uma conexão que ninguém sabe como é que funciona. Ninguém sabe essa linguagem, sabe? Então essa vai ser uma das dificuldades da interface homem-máquina de descobrir uma linguagem. Mas é isso que a gente está evoluindo. Né? E o nome é DBS? De Deep Brain Stimulation. Né? Deep, né, porque é profundo. Então o núcleo subtalâmico ele fica muito profundo no cérebro. Muito, muito, muito profundo. E dentro dele, como eu estava te falando, imagina um grão de feijão, que é o tamanho do núcleo subtalâmico. Ele é dividido em 3 partes. E eu tenho que colocar na parte dorso-lateral, que é na parte de cima e lateral dele, né? Como se fosse nas costas e na lateral. Se eu colocar na parte medial anterior, já não funciona. Então, um erro de 1 milímetro eu consigo programar. Erro de 2 milímetros já fica muito difícil programar. 3 milímetros já não funciona. Então, a precisão é muito grande, então não é fácil. Então, nesse Deep Brain Simulation, então a gente vai lá no fundo do cérebro, não tem só esse local. A gente tem globo pálido interno, a gente tem núcleo accumbens, tem núcleo ventral intermédio, tem vários pontos que a gente pode colocar dependendo da queixa do paciente. Né? E todos eles são profundos, por isso Deep Brain Stimulation. Entendi. A área de neurologia, e especificamente a parte de neurocirurgia, é o termo certo? É uma das áreas que quando você conversa com leigos, né, tipo eu, é uma das áreas que a gente percebe que é mais difícil, para nós principalmente, é uma das áreas mais difíceis de trabalhar. Tipo, tem gente que fala, não, se eu fizesse medicina eu não ia escolher essa parte, porque é muito difícil, eu vou trabalhar, sei lá, com o coração, porque é um órgão maior, o cérebro, se eu mexer em alguma coisa ali, vai dar merda. Se eu errar algum ponto ali, vai dar merda. Eu tenho bastante curiosidade, eu vou perguntar bastante coisa aqui para você. Eu também pedi para o pessoal fazer perguntas aqui. Tem aquele negócio que o lado esquerdo comanda o lado direito do corpo e o lado direito comanda o lado esquerdo. Isso é a verdade para a grande maioria das funções cerebrais, principalmente funções binárias, né? Funções motoras. Então, sim, o lado direito do cérebro, principalmente a parte motora, vai controlar o lado esquerdo da parte de motricidade. O que a gente não vê muito na prática é aquelas coisas que a gente às vezes vê na escola, que o lado esquerdo faz isso, o lado direito faz aquilo, o lado esquerdo é a parte mais analítica. Isso na prática a gente não vê muito claro. Na verdade, o cérebro, e como é que foi visto isso, né? Sim, você acreditava que um lado era uma coisa, mas o outro lado era outra. A gente tem 2 formas de ver. Uma é a gente faz uma arteriografia, chega numa artéria do cérebro, na carótida, por exemplo, e a gente joga uma medicação que paralisa aquele lado do cérebro. Para de funcionar, desliga, né? E aí a gente fazia análise da parte da fala, linguagem e tal. E se viu que não é bem assim isso, da parte ser mais analítica, a outra parte ser uma parte mais da emoção, até porque a gente vê muito trauma, muito acidente, e às vezes o paciente perde todo um lado do cérebro. E você vê ele perdendo a motricidade, mas em relação à emoção, as coisas, você não vê grandes diferenças assim. Entendi. Pessoas que têm a parte motora, vamos dizer assim, a maioria das pessoas, por exemplo, elas são destras, por exemplo, escrevo com a direita, vou chutar uma bola com a direita. Mas que nem no meu caso, eu escrevo com a direita, só que eu chuto com a esquerda. Eu também. Você também é assim? Eu também. E tipo, jogar boliche, eu jogo com a mão esquerda.
mas tipo violão, eu sou destro, né? Então, assim, isso significa alguma coisa em relação ao cérebro? O cérebro ele tem uma dominância, tá? E quando a gente fala dominância para a linguagem. Se tu for olhar, é uma das áreas mais importantes de funcionamento do cérebro, a área da linguagem, né? Tu pode ser cego, mas se você tiver a área da linguagem prejudicada, você não se comunica com as pessoas, né? Porque você pode não falar, mas você escreve, isso é linguagem. Então, a linguagem nossa, dominante nas pessoas que escrevem com a mão direita, é o lado esquerdo, certo? Nas pessoas que escrevem com a mão esquerda, 70% também é do lado esquerdo. Só 30% dos que escrevem com a mão esquerda que é do lado direito, que é o contrário, o lado dominante. Mas aí a gente fala dominante para a linguagem. Já tentou se estudar e tentou achar explicações, tipo que nem tu e que nem eu. A gente escreve com a mão direita e chuta com a perna esquerda. A dominante é mais a perna esquerda. E em relação à dominância para a linguagem, isso não se mostrou nenhuma diferença. Então, se tu escreve com a mão direita, teu lado dominante para a linguagem é o lado esquerdo. Entendi. E o nosso cérebro, ele trabalha com impulsos elétricos. Nesse tratamento que vocês fazem para o Parkinson, é uma cirurgia e depois é como é que fala? É um pós-operatório ou um tratamento contínuo? Tratamento contínuo. Tratamento contínuo. Vocês trabalham a questão desses impulsos elétricos. Exato. O nosso cérebro, ele está o tempo todo trabalhando, né? Está gerando, são frequências, ondas... Isso. Também. Porque uma carga elétrica gira uma corrente eletromagnética que gira uma onda. Certo. Uma curiosidade, assim, né? Dentre todas as que eu vou perguntar para você, é como que funcionam essas coisas lá dentro. Porque até ontem, cara, olha que coincidência. Ontem eu vi um filme que o cara foi sequestrado para uma empresa que fazia tráfico de órgãos. E o cara era fortão e tal. Eles falaram, esse cara aí tem uns órgãos legais, hein? O cara em forma. Aí os caras tiraram o coração dele e colocaram um coração mecânico. Aí toda hora ele precisava ficar tomando choque para não morrer. Resumindo, o filme era isso. Aí eu falei, caramba... Né? Pensando na nossa entrevista, falei, cara, o cérebro o tempo todo está acontecendo isso. Da onde que vem essa energia para esses choquinhos, né? Essas ondas, essas coisas acontecerem? Já que a gente não é ligado na tomada. Isso é uma coisa que quando tu começa a estudar lá na faculdade o funcionamento do cérebro, são perguntas que a gente tem. Pô, mas da onde que surgiu isso? Porque isso é uma coisa meio que espontânea, né? Então, a gente tem uma célula cerebral e essa célula possui cargas dentro e cargas fora. Quando existe uma despolarização, ela tem uma polarização, né? Quando a gente despolariza isso, a célula emite, começa a correr dentro do nervo, que é uma célula, né? Começa a correr dentro do nervo uma carga elétrica. Quando ela chega lá no final do nervo, essa carga elétrica, ela sinaliza lá no final que é para o nervo liberar umas substâncias químicas na sua periferia, chamadas neurotransmissores. Esses neurotransmissores, quando eles caem ali naquela região, tem outras células na volta. E esses neurotransmissores eles podem estimular a próxima célula ou inibir a próxima célula. Se eles estimulam, desencadeia uma corrente elétrica, uma despolarização na célula da frente. E isso por assim sucessivamente, é uma reação em cadeia. Mas da onde vem essa energia é uma energia química, na verdade, né? São elementos químicos que estão dentro e fora, que deixam a carga mais positiva ou mais negativa, e quando a gente despolariza, que corre a energia elétrica. Certo. A questão de dopamina, tem serotonina, essas coisas. Isso, numa depressão, por exemplo, acontece o quê? Uma deficiência dessa transmissão? Acontece um desbalanço desses neurotransmissores. Existem alguns neurotransmissores que a gente chama de endorfinas, popularmente conhecido como endorfinas, que eles têm função em locais do cérebro relacionados ao prazer. Por exemplo, a dopamina e a serotonina. São dois neurotransmissores que a gente sabe que quanto mais estiver dentro do cérebro, maior é a estimulação benéfica deles. E tem outros que
quanto maior a quantidade deles no cérebro, mais a estimulação de depressão do sistema nervoso central. Então, temos exemplos práticos disso, né? No nosso dia a dia. Quando a pessoa usa cocaína, aumenta muito a quantidade de dopamina no cérebro. Por isso se sente muito prazer. E sente-se muito prazer em áreas responsáveis pela recompensa. Então o cara vai lá, cheira cocaína, tem um disparo enorme de dopamina dentro do cérebro. E esse disparo de dopamina avisa algumas áreas do cérebro que isso aqui é muito bom. Isso que você fez é muito gostoso. Porque o cérebro adora dopamina. Então, adoramos isso que você usou. Usa mais, porque está liberando dopamina. É a mesma coisa que a pessoa jogar um esporte e se sentir bem praticando esporte. Tu começa a ter mais vontade de praticar. Tu pratica um esporte coletivo, por exemplo, e ganha um campeonato de futebol. Tu gosta daquilo, te sente bem, dá vontade de tu continuar jogando, por causa da dopamina. Tá? A serotonina, a mesma coisa. A pessoa está com depressão, que ela pode ser por um desbalanço químico no cérebro ou por algum trauma que aconteceu. O que a gente faz? A gente dá, por exemplo, um inibidor seletivo da recaptação da serotonina, que é a fluoxetina e outras medicações. Então, inibe a recaptação da serotonina, ou seja, a serotonina ela fica nessa fenda que eu estava falando mais tempo. E ela fica estimulando a célula da frente com serotonina. E isso estimula em áreas que dão uma sensação de prazer. Então a pessoa melhora o humor dela. Né? Então, está perguntando das duas funções das endorfinas, é mais ou menos isso aí mesmo. A gente tem quanto mais principalmente dopamina e serotonina, maior o prazer, maior a sensação de bem-estar que a pessoa tem. E vocês conseguem medir como que estão esses neurotransmissores? Não tem como. A gente consegue ver clinicamente isso aí. Né? Então, por exemplo, na doença de Parkinson, como falta muito dopamina, a gente tem os sintomas que o paciente tem. Então, assim, tem o que a gente chama de parkinsonismo, que é lentidão dos movimentos, rigidez e tremor. O Parkinson não é só tremor. Sim. Na verdade, o sintoma mais marcante da doença de Parkinson é a lentidão dos movimentos. Então, tem esses 3 sintomas, lentidão dos movimentos, tremor e rigidez, a gente chama isso de parkinsonismo, provavelmente a doença de Parkinson. E uma das maneiras que a gente faz para saber se é mesmo, que é a falta de dopamina, a gente vai lá e dá dopamina pro cara, através do Prolop. Dá dopamina pro cara e vê como é que ele reage. Melhorou? Sim. Bom, realmente está faltando dopamina. Então a gente não tem como dosar isso aí, mas a gente tem como testar. Entendi. Se está baixo, você suplementa, melhorou, quer dizer que aquilo ali estava tendo algum efeito, abaixo do que ele tem efeito. Entendi. E a questão do número de casos assim de pacientes com Parkinson, eu vejo que você atende muita gente. Tem. Mas tem bastante, está crescendo, como que é? Isso se deve a alguma coisa? Existe algo lá atrás, você fala, poxa, se as pessoas fizerem melhor isso aqui, melhorar a vida, melhorar, sei lá, a alimentação, fazer tal coisa, vai ter menos chance de ter Parkinson. A gente está tendo mais Parkinson por vários motivos. O primeiro e principal é que as pessoas estão vivendo mais. Primeiro. Né? Então, assim, se a gente for pensar até quando a gente era criança, uma pessoa com 50 anos era velha. Sim. Era velho, era considerado velho. Hoje, 50 anos eu acho um guri. 70 anos, a pessoa tem uns 20 pela frente, então é muito tempo. Então, os pacientes estão durando mais. Então, as doenças vão aparecer, doenças neurodegenerativas, né? Por exemplo, Parkinson e Alzheimer. Então, vai ter mais pacientes com essa doença. O Parkinson, da onde que ele vem, a gente sabe que é um componente genético. Tá? Tu nasceu na combinação genética, teu pai e tua mãe, tu nasceu com a predisposição a fazer doença de Parkinson. E tu vai desenvolver a doença se tu tiver um fator ambiental associado a isso. Esse fator ambiental, a gente não tem claro qual que é exatamente. A gente sabe que tem alguns que aumentam a chance, que hoje a gente acredita que tem aumentado a chance, né? Isso através de estudos. Mas assim, não tem como ter certeza. Por exemplo, eles falam em exposição a altas cargas de agrotóxico. Os estudos hoje falam, não, está associado, exposição a altas cargas de agrotóxico está associado a desenvolvimento da doença de Parkinson em pacientes que têm predisposição. Só que isso é algo que a gente não sabe se amanhã vai continuar sendo isso. Porque às vezes a exposição ao agrotóxico pode ser um fator confusional. Na verdade não é agrotóxico, na verdade é uma água. A gente não sabe.
Mas hoje se fala nisso, exposição a agrotóxico, altas doses, né? O cara que mexe direto. Mas isso é algo que, por mais que a literatura diz, a gente tem que esperar para ver se realmente é isso, tá? Então, como a gente não sabe direito qual que é o fator gatilho causador, dificulta muito a gente saber como é que a gente pode proteger. Por exemplo, os estudos falam que fumar é um fator de proteção à doença de Parkinson. Proteção? Que é uma coisa que a gente pensa ao contrário, que fumar desenvolveria. Não, os estudos falam, e vários falam que fumar é um fator de proteção à doença de Parkinson. E é por isso que eu reforço. Será que é realmente isso ou se é um fator confusional? Será que as pessoas que fumam têm menos doença de Parkinson, elas morreram antes de desenvolver a doença de Parkinson? Entendi. Entende? Que pode ser uma confusão. Então, enquanto a gente não conseguir descobrir exatamente, isso não é uma coisa fácil, qual é a causa da doença de Parkinson vai dificultar a gente saber o que causa, né? Como é que a gente pode se proteger. Tem outras coisas que eles falam que é fator de proteção à doença de Parkinson. Por exemplo, o consumo de cafeína. Então, tem estudos que lá mostram que pessoas que consomem mais cafeína têm uma menor probabilidade de desenvolver doença de Parkinson. Temos ainda, né, os fatores confusionais, mas lá fala isso. Outra coisa, que isso é meio clichê, mas que isso os estudos estão provando que sim, que a prática regular de exercícios físicos intensos e com segurança também fazem um papel de proteção no desenvolvimento da doença de Parkinson. Né? Então, assim, eles são bem específicos, né? Exercícios intensos, regulares, mas seguros. Então, tu ir lá se matar numa academia não é um exercício seguro, né? Então, assim, mas eles mostram que isso pode proteger. Então, a gente fica meio que no limbo, assim, sabe? Tem um estudo que saiu agora, que um professor meu lá da USP, o Dr. Rubens Cury, ele colocou nas redes dele que está tentando associar aumento de consumo de produtos laticínios a desenvolvimento da doença de Parkinson, né? Alguns estudos que saíram agora estão dizendo isso. Claro que, de novo, pode ser um fator confusional, mas eles estão tentando mostrar que a dieta do Mediterrâneo, por exemplo, seria um fator de proteção da doença de Parkinson. Pessoalmente, eu acredito que não que seja bobagem tudo isso, mas que é muito difícil você associar com certeza, porque tu pode estar fazendo tudo isso e continuar desenvolvendo doença de Parkinson. Certo. Porque se você for pensar cientificamente, você tem uma amostragem ali de população. E geralmente quem tem Parkinson são pessoas de idade avançada. Você até postou lá, qual que é a porcentagem? A maioria a partir de 50 anos. A maioria a partir de 50. Então você pensa bem, como é que você vai medir isso a longo prazo? É difícil. Difícil, né? Agora sim, coisas que fazem a gente pensar que talvez alguma coisa pode ser que tenha relação, né? Aqui no Mato Grosso, eu tenho muito paciente jovem com Parkinson. Não é pouco, tipo assim, pacientes que começaram a desenvolver doença de Parkinson com 30 anos. Nossa! Eu atendi esses dias um paciente com suspeita de doença de Parkinson com 24 anos. Caramba! Que é um troço que não é o normal. Destoa da realidade. Destoa total, né? Esse paciente que a gente operou de doença de Parkinson, ele começou a ter sintomas com 34 anos. Pô, é pouco, né? Convenhamos que com 34 anos é a nossa idade. Sim. O cara já começou com sintomas de Parkinson. Ou seja, se ele começou os sintomas com 34, o Parkinson começou 10 anos antes, de acordo com os estudos. Ou seja, com 20 e poucos anos ele já estava com a dopamina baixando, a substância compacta estava morrendo. Então a gente ainda está meio num caminho nebuloso, né? Cara, você falou, né? Você fica ali... Você tem a base científica, o estudo, mas algumas perguntas são difíceis de responder mesmo com tanta informação. Eu vou dizer assim que, infelizmente, quem vai ter doença de Parkinson provavelmente vai ter, independente do que você faça. Né? Eu acredito que é muito difícil você dizer que só pela sua alimentação você vai deixar de desenvolver doença de Parkinson. Vou fazer dieta do Mediterrâneo, vou fumar e tomar café. Pronto, tô livre do Parkinson, entendeu? Entende? É uma coisa que é muito forçar amizade, sabe? Vira um negócio assim, você tem que ser meio que um boêmio ali para não ter Parkinson. Talvez assim,
ao invés de você desenvolver Parkinson com 30, você desenvolveu com 50, sabe? Mas não sei se vai fazer tanta diferença assim. Entendi. Né? Tem alguns estudos que saíram, né, que, beleza, diagnosticou Parkinson. Os pacientes com diagnóstico de doença de Parkinson, que fazem exercício intenso, regular e seguro, né, porque o cara do Parkinson tem dificuldade motor, esses pacientes têm um desenvolvimento da doença mais lento. Só que daí volta naquela coisa do fator cofuncional. Será que a doença realmente desenvolveu mais lenta? Ou como ele é um cara ativo de exercício, ele tem uma reserva muscular, um estímulo maior? E na verdade a doença desenvolveu igual, só os sintomas demoraram mais a aparecer porque ele tinha mais músculo. Então teria mais coisas para analisar dentro de tudo não isso. é tão simples isso, né? Eu acho que vai demorar muito para a gente ter o culpado. Aí isso aqui está desenvolvendo doença de Parkinson. Da mesma maneira do Alzheimer, isso aqui desenvolveu. Até porque o paciente com doença de Parkinson, o diagnóstico é clínico, só clínico. Não tem nenhum exame que a gente faça que dê o diagnóstico de doença de Parkinson, não existe. Certo. Da mesma maneira do Alzheimer, tá? A gente faz, é um diagnóstico clínico. Existem alguns protocolos de pesquisa que tentam provar que a pesquisa do sinal da andorinha, do nigrossomo na ressonância pode ajudar, mas não é diagnóstico. O diagnóstico é clínico. Então, hoje a gente não tem nenhum exame que nos dá com certeza que tu tem doença de Parkinson. Imagina tu saber hoje o que está causando. O critério diagnóstico é completamente subjetivo, vamos dizer assim. Sim. É o médico que está interpretando que vai dizer se tem ou não tem. Então, imagina você conseguir descobrir o culpado de causar se você não sabe consegue nem diagnosticar com certeza, né? Por exemplo, você vai fazer o diagnóstico de um tumor cerebral, é certeza, entendeu? Você tira uma amostra, manda para análise, beleza, tá ali o nome e sobrenome do tumor. No Parkinson você não tem isso. Você não tem isso. Não existe nenhum teste hoje que você faça e te bata o martelo, não. Tem Parkinson. Da mesma maneira que tem uma pneumonia, não tem, a gente não tem isso. Entendi. E o Alzheimer, como é que funciona? O Alzheimer, ele é uma degeneração cerebral parecida com a doença de Parkinson. Porém, óbvio, diferente. Porque aí está relacionado a outros tipos de neurotransmissor. Por exemplo, a acetilcolina. Tá? A doença de Alzheimer, ele é muito mais limitante, porque você morre do Alzheimer. No Parkinson, hoje, com o conhecimento que nós temos e com a tecnologia que nós temos, tu não morre do Parkinson. Tu morre com o Parkinson. Vide, né, que o primeiro cara que foi colocado DBS em 1987 está vivo ainda. Então, o primeiro cara que colocou não morreu ainda. Sim. Então, a gente já sabe que tu não vai morrer do Parkinson. Tu vai morrer com o Parkinson. Com raras exceções. Então, assim, a pessoa aceitou a doença. Foi num cara bom, diagnosticou. Está tratando direito o Parkinson. Vai evoluindo. Chega um momento que vai fazer a cirurgia. Faz a cirurgia, mantém o troço. É uma pessoa que sabe, que estudou mesmo, que sabe programar o dispositivo e que sabe manejar os medicamentos, o cara vai viver com o Parkinson como amigo dele. No Alzheimer isso não acontece. Tratar Alzheimer é extremamente frustrante. Porque se tu vir hoje para mim e eu te diagnosticar com Alzheimer, mesmo que no início, não tem nada que eu possa fazer por ti. Caramba! Nada. Né? A gente tem algumas medicações que maqueiam os sintomas, por exemplo, um PET de rivastigmina, que é que age na acetilcolina, entre outras coisas, mas a gente vê o resultado muito pequeno nos pacientes. São medicamentos caros e que o resultado prático para a família é muito pequeno. O cara melhora muito pouco a memória. O Alzheimer, especificamente, ele está ligado mais à parte da memória. Isso. O Alzheimer, ele é uma demência. A gente chama de demência de Alzheimer. Um quadro demencial é quando você perde uma função executiva. Então, o que são funções executivas? Por exemplo, mexer com dinheiro. Você conseguir controlar o seu dinheiro. Isso é uma função executiva. E uma das primeiras, inclusive, a desaparecer é o mexer com dinheiro. O paciente com Alzheimer, uma das primeiras funções executivas que ele perde é conseguir ir no mercado e fazer uma compra. Né? E se tu for pensar, é uma das primeiras coisas que tu aprende na tua vida. Como que tu vai, como é que tua mãe vai te mandar no mercado comprar açúcar e tu não vai ser logrado pelo cara. Isso a gente aprendia como criança, né? Ó, vou te dar tanto, custa tanto, tem que me devolver tanto. Cuidado pro cara não te lograr, né? Então uma das primeiras coisas que você aprende. A pessoa pode não saber ler e escrever,
mas ela sabe contar o dinheirinho dela. E isso ela não é lograda. Então, isso é uma das funções executivas, uma das primeiras que desaparece na doença de Parkinson. Então, no Alzheimer. Né? E a gente vai vendo isso, tipo, o paciente ele chega lá, e aí a gente vai vendo, será que tem Alzheimer, doutor? Como é que é o dinheiro? Tá conseguindo? Doutor, olha, a mãe tá perdendo dinheiro, a gente saca um dinheiro, dá para ela no mercado, quando volta o dinheiro não tá mais lá, ela guarda o dinheiro num casaco, e quando vê, perdeu, e começa a acusar outras pessoas que estão roubando, porque no Alzheimer tu também tem uma mania de perseguição, começa a achar que a filha está roubando, que a neta, que é empregada, aí dali uma semana tu mexe nas roupas da vovó, tá lá no bolso o dinheiro, e assim, a gente vê vários relatos, assim, foi no banco, sacou 10 mil reais, cadê esses 10 mil reais? Onde é que foi parar? Caramba. A família não sabe se esse dinheiro ela pegou e deu para alguém na rua, se alguém roubou, se foi no mercado e custa 100 reais, ela deu 10 mil e a pessoa pegou, ninguém sabe. Né? O Alzheimer, ele mexe na memória de curto prazo. Então a gente tem dois tipos de memória, né? Em termos de memória declarativa, que você pode falar. A gente tem uma memória de curto e longo prazo. As memórias de longo prazo são formadas a partir de memória de curto prazo. Então tu só tem memória de longo prazo se tu tem curto prazo. Então a gente tem um lobo no cérebro chamado lobo temporal, que a gente tem dos dois lados, e que ele é responsável pela memória de curto prazo. Então a gente está conversando aqui, tu está formando memória de curto prazo. À noite, quando tu for dormir, o teu cérebro vai decidir o que é importante e vai transformar memórias de longo prazo e aquilo que não era importante e vai deletar a tua memória. O paciente com doença de Alzheimer ele tem uma deficiência grave na formação de memória de curto prazo. Ele não consegue formar essa memória. Ele está conversando contigo aqui, tu fala, vai lá e busca um copo d'água. Ele chega lá na cozinha e não sabe o que está fazendo. Sabe? Então a memória de curto prazo ele perde. E aí outras funções executivas ele vai perdendo. Então ele não forma memórias. Atrapalha alguma capacidade motora? Praticamente não. A capacidade motora do paciente de Alzheimer ela piora muito no fim da doença. Então o paciente que tem força, caminha tudo normal, mas completamente fora da casa. Entendi. Conforme vai evoluindo. O Parkinson está mais ligado a capacidades motoras? Motora. O Parkinson, inclusive, são diagnósticos diferenciais. O paciente com parkinsonismo, tremor, rigidez, lentidão dos movimentos, que tem alteração de memória ou interação cognitiva, funções executivas, se ele tiver no começo da doença, não é Parkinson. Paciente com Parkinson, no final da doença, que ele pode apresentar algum tipo de demência. Entendi. Então, isso é uma maneira de diferenciar. Então, no Alzheimer, tu não tem déficit motor, alteração motora, mas tu tem um déficit cognitivo gravíssimo. E no Parkinson, tu tem um déficit motor gravíssimo, mas o cognitivo do paciente é normal. Entendi. O paciente com Parkinson, ele tem consciência... Total. De que ele está tremendo. Total. E isso é o mais angustiante. Isso é o mais angustiante. É angustiante você ver, né? Porque assim, o que tu vê no dia a dia, né? O que a gente gosta, o que é na moda na medicina hoje, por exemplo? Qualidade de vida. Porque não adianta nada tu fazer coisas para o paciente se tu não acrescentar qualidade de vida. Né? Temos um tumor cerebral. Eu posso tirar ele inteiro, mas o que vai sobrar de qualidade de vida do paciente? Ele vai ficar aleijado? Ele vai falar? Será que vale a pena eu tirar todo o tumor da cabeça do cara, mas deixar o cara aleijado? Sem entender, sem falar? Por exemplo, o que tu preferiria? Tu tem um tumor na cabeça, eu te falar, se eu tirar inteiro, tu não vai se comunicar. Tu vai estar sem o tumor, mas tu não vai falar com ninguém. E tu não vai entender direito o que as pessoas estão falando. Ou eu posso tirar uma parte da lesão, mas te deixar falando. Entende? O que é o melhor? Continuar falando. Continuar falando. É a qualidade de vida. Então hoje a gente pensa em qualidade de vida. No paciente com Parkinson e Alzheimer, a gente busca pensar na qualidade de vida desse cara. Quando ele chega para nós no consultório, em geral, e para mim os pacientes, eles chegam, a maioria que eles chegam é procurando uma solução, tipo, deu tudo errado. O outro pessoal não tratou direito, ou não fez o diagnóstico direito, eles vêm para mim para acertar o que está acontecendo e pensar na cirurgia. A qualidade de vida das pessoas está extremamente comprometida. Extremamente comprometido. O cara não toma água, ele não consegue, tem vergonha na missa, tem vergonha de ir numa janta, ele pega um copo, ele não consegue tomar aquela água dele, ele vai comer, ele cai todo o arroz. Sim. Então, para tomar água no canudinho, para comer é coisa meio batida,
não consegue comer um arroz. Então, cara, pensa na qualidade de vida que te atrapalha, né? Tu não consegue mais dirigir, tu vai tomar banho, tu não toma mais sozinho, porque tu tá lento, né? Então, o que a gente foca é devolver qualidade de vida para esse cara, certo? E isso pode ser de várias maneiras, né? A medicação e a cirurgia. A cirurgia, ela foca em melhora de qualidade de vida. E é muito legal isso. Por exemplo, eu já fiz outros casos fora, mas aqui em Sinop a gente fez 2. Esse final de semana a gente faz 4. 3 no sábado e no domingo. Ô, louco. Por exemplo, o primeiro paciente que a gente fez, ele não saía de casa. Não saía de casa. Caramba. Não conseguia ajudar a mulher a passar uma vassoura, dificuldade para comer produto. Bom, hoje o cara já está dirigindo sozinho, faz totalmente independente. Caramba. Tipo, totalmente independente. Uma outra senhora que a gente operou, ela é um pouco mais velha, não conseguia entrar e sair do carro, fazia nada sozinho. Essa semana ela voltou no meu consultório para eu ver ela, a família mostrou uma foto dela trepada numa escada, arrumando uma cortina. Pra você ter ideia de como você devolve a função para esse cara, para esse paciente, né? Então esse que é o legal e esse que é o nosso foco, devolver para o paciente qualidade de vida. Isso que interessa. A minha avó, ela tem Alzheimer, está no estágio inicial, aí a gente percebe que ela lembra muitas coisas, só que ela tem fases que ela está lembrando mais e fases que ela está lembrando menos. Uma coisa que ela lembra bastante é música. Música ajuda bastante. Porque a música é um tipo diferente de memória, não é uma memória declarativa. É uma memória, por exemplo, de tocar, é diferente a memória. O cara pode ter Alzheimer, ele vai continuar tocando às vezes o violão dele no começo, né? Depois acaba ficando prejudicado também. Eu percebo assim, uma questão da música, né? Tenho a curiosidade de perguntar para você. A gente, quando está tocando, por exemplo, a gente está fazendo um movimento inconsciente. Isso. Que, teoricamente, a gente toca bastante. Você serve uma água para mim, por favor? A gente toca bastante ali para chegar no momento em que o movimento fica automático. Na verdade, acho que isso vale para muita coisa na nossa vida. E para cantar, fazer show é a mesma coisa. A gente pega uma música lá, a gente canta aquela música tantas vezes que fica automático. E já percebeu que você está tocando, se vai no automático, vai. Se tu tenta pensar você tocando, às vezes você erra. Isso, exatamente. Isso é explicado. A gente tem 2 tipos de pensamento, a gente diz. Existe uma via ascendente e uma via descendente. Então, o que seria o ascendente e descendente? Valeu. A gente tem o cérebro, núcleos da base e o cérebro de novo, né? Então, no pensamento descendente, você pensa no movimento, planeja, esse movimento desce para os núcleos da base, né? E ele sobe de novo para o núcleo, para o córtex motor para mandar teu braço tocar. No pensamento ascendente, os núcleos da base mandam direto para o córtex motor. Então, um passo é menor, ele é automático. E como é que se faz esse movimento ficar nos núcleos da base? Tu não tem que pensar nesse movimento, com o treinamento. E aí fica um movimento automático dos núcleos da base. Se você vai pegar uma música, você tem que pensar, olhar e pensar no movimento do dedo, não funciona. Então assim, você começa a tocar um violão, gaita, piano. Quando você tem que olhar para as teclas para você tocar e pensar no movimento, não sai. Não vai. Porque você está adicionando um passo a mais, que é o descendente, é o córtex pré-motor. Planejar, bom, eu tenho que botar o dedo aqui, o dedo aqui, o dedo aqui. E aí você tenta, não vai. Isso que você está perguntando é real. Existem dessas 2 formas explicado. É interessante isso aí. É interessante isso aí, porque se tu tem uma mulher que fazia corrida com obstáculo. E ela estava ganhando as Olimpíadas, se não me engano, as Olimpíadas de 96. E ela deu uma entrevista dizendo que ela estava muito na frente das outras e faltava um obstáculo. E aí ela pensou, não posso errar. E aí ela deixou de usar o movimento ascendente e usou o descendente. Tipo, não, eu vou com cuidado para não errar. Ela errou. E aí ela perdeu a final olímpica. Justamente por esse movimento, você pensar nesse movimento. E assim, vocês, pelo que eu percebo, né, uma visão leiga, tá?
vocês têm uma visão mais técnica do negócio e, cara, vou tentar dar um exemplo aqui, tá? Eu sou engenheiro, tá? Aí vamos pensar assim, você seria o engenheiro do cérebro e o psiquiatra e o psicólogo ali seriam os arquitetos. É mais ou menos isso? O psiquiatra e o psicólogo, eles conseguem resolver as coisas de uma maneira mais subjetiva. Apesar do psiquiatra usar medicações, que é uma coisa mais objetiva, a parte de neurologista e neurocirurgião, a gente pensa em coisas mais... em doenças em que os sintomas são menos subjetivos e mais objetivos. Teve um AVC, perdeu a força, isso é um sintoma objetivo. Agora, a pessoa falar que está triste, mas está muito ansiosa e muda muito de humor, isso é um sintoma mais subjetivo. E isso é o psiquiatra e o psicólogo que tratam. São sintomas mais subjetivos do cérebro. Mas você já chegou a tratar casos assim, de pessoas com depressão grave, coisas do tipo? Alguns pacientes têm o preconceito de ir em psiquiatra. Então eu escuto muito no consultório, não, eu vim logo num neuro porque daqui a pouco eu vou ter que ir num psiquiatra. Na verdade, a gente começa o tratamento para não deixar o paciente desassistido. Às vezes o cara precisa logo. Então a gente começa um tratamento e encaminha ele para um psiquiatra, porque o cara que realmente deve tratar isso é um psiquiatra, não somos nós, mas a gente não deixa o paciente na mão. Veio ali, às vezes não vai esperar o cara procurar, às vezes um psiquiatra, o cara não vai procurar preconceito e deixar uma pessoa ruim. Então a gente começa uma medicação para ajudar esse paciente, mas depois ele tem que procurar um psiquiatra. Entendi. A gente falou muito de Parkinson e Alzheimer, mas aí tem a questão do câncer também. Quais as outras partes assim que você já trabalhou com cirurgia? Então, eu trabalho na neurocirurgia com todas as áreas, tanto na parte de vascular, aneurismas, malformação arteriovenosa, parte de tumores, de epilepsia, de dor, porque a parte que eu faço, que é a neurocirurgia funcional, a gente está falando em neuromodulação, ou seja, a gente vai mexer com o funcionamento do cérebro, com funções mais complexas. Então, é distúrbio do movimento, dor e epilepsia. Mas agora, então nas áreas que eu trabalho, por exemplo, na oncologia, eu alio a parte funcional, de funcionamento cerebral, com a parte oncológica. Então, eu aqui faço as cirurgias dos pacientes acordados. Então, a maioria das pessoas opera com o paciente dormindo. Tem algumas cirurgias que o ideal era fazer com o paciente acordado. Então, por exemplo, no começo do ano passado, se não me engano foi o ano passado, começo do ano passado, tinha uma menina jovem que tinha um tumor, uma metástase de melanoma, embaixo da área responsável pela linguagem. Então eu operei essa menina acordada. Então ela estava acordada durante a cirurgia, a gente abriu a cabeça, abriu o exposto do cérebro, e aí a gente acordou ela e começamos a fazer um mapeamento cerebral. Pedindo para ela falar. Isso, eu consigo mapear essas áreas. Eu tenho um estimulador na minha mão que eu encosto naquela área e eu desligo aquela área. Então, por exemplo, eu encosto na área do braço, desligo a área do braço e mando ela mexer o braço. Aí ela começa a dizer, eu não estou conseguindo mexer o braço. Aí eu coloco um papelzinho estéreo em cima, digamos, com o número 1. Aí o auxiliar escreve lá, o número 1, área do ombro. Aí vamos um pouquinho mais. Desligou a mão, aqui é a área da mão. Aí a gente mapeia a área da fala. E a área da linguagem ela é muito ampla, porque escrever é linguagem. Cantar é linguagem, tem o ritmo. Tocar é linguagem, tem o ritmo. Falar é linguagem. Você enxergar uma imagem e interpretar a imagem e falar ela é linguagem também. Então, a gente vai fazendo um monte de testes. Contar, nomear palavras e a gente vai desligando áreas e tentando achar. Essa parte aqui é a parte motora da fala. Então, por exemplo, eu peço para o paciente, uma das melhores maneiras de você mapear a fala é cantar. Porque exige ritmo, exige articulação das palavras, exige um pensamento. Então, a gente botou a menina para cantar, eu combinei com ela antes da cirurgia, eu falei, eu quero que tu ensaie uma música em casa.
E tu saiba cantar. Escolhe a música que tu gosta, porque na hora eu vou te pedir para cantar, porque é a melhor maneira de eu mapear a tua área motora da fala. Então ela ficou cantando lá, escolheu um hino de louvor e ficou cantando. E eu fui desligando aquelas áreas. Então nas gravações durante a cirurgia é muito legal, porque ela tá cantando e eu desligo uma área e ela começa... Ah, entendi. E assim, como... Assim, te interrompendo, né? Como que a pessoa não sente... O cérebro não tem sensibilidade. O que dá sensibilidade é uma membrana em volta do cérebro chamada dura mater. É essa membrana que sente dor. Então, nessa hora, o paciente está dormindo ainda. Então, eu abro, a gente faz anestesia local, com mais uma medicação na veia, mas o paciente está só dormindo, não está entubado nem nada. Certo. Então, eu abro a pele, tiro o osso. Quando chega nessa pelezinha na dura mater, eu jogo mais anestésico em cima, aí eu abro. Depois que abriu, não dói mais nada. Caramba! Não tem dor. E nós pensar que o cérebro, ele é o nosso gerador ali do sistema nervoso. Eu até vi uma figurinha esses dias falando que nós somos isso, né? O cérebro e os nervos assim e tal. O resto é só carcaça. É só carcaça que faz a função que o cérebro manda. Caramba! Então nessa cirurgia foi muito legal, porque eu consegui mapear exatamente a área da fala, compreensão, tudo. Aí a partir disso eu achei uma área próxima ao tumor, que o tumor estava profundo, em que não tinha função de linguagem. Tinha alguma função, mas não era uma função eloquente, que a gente diz. Falar, ver, mexer. Então tinha sua função, mas não era uma função eloquente. Então eu usei essa área que não daria sequelas para ela, para entrar no cérebro, para que você machuca essa área, chegar no tumor, tirar todo o tumor e não deixar ela sem déficit nenhum. Foi fantástica a cirurgia. Ah, que legal. O paciente saiu normal, não teve nenhuma sequela, saiu toda a lesão, tá muito bem, obrigado. Cara, é por isso que eu estava falando para você no começo. É muito complexo o trabalho de vocês. E é especificamente assim voltado pro cérebro ou vocês atuam em outras partes do corpo? Na neurocirurgia a gente atua cérebro, coluna e nervos periféricos. Né? Então, assim, tem os nervos que saem da coluna, né? E a gente também trata esses nervos. O nervo do braço, sofre um acidente e rompe esse nervo. A gente pode tentar reparar, colar, juntar esse nervo, né? Ah, entendi. Essa da dor eu tô impressionado, cara, eu não sabia disso. Isso. E tipo, quebrar... Vocês não quebram o osso, né? Vocês cortam, né? Cortam. Nosso osso da cabeça, ele é forte? Muito forte. Tem algumas áreas do cérebro, do crânio, que são mais finas, né? Aqui no lobo temporal, embaixo desse músculo aqui, a gente tem uma área bem fina de osso. É a parte mais fina, né? Mais ou menos essa finura. Mas o restante do crânio é grosso assim. Caramba. E agora eu vou fazer perguntas assim... aleatórias, coisas mais simples. Bater a cabeça. Eu já sofri muito acidente assim, jogando bola, por exemplo, na quadra de futsal, quadra molhada. Aí a gente escorrega, bate a testa, por exemplo. Aí o pessoal fala, fica 4 horas aí sem dormir porque é perigoso. Isso faz sentido? Na verdade não é que é perigoso, é que quando você bate a cabeça, o cérebro ele não está preso ali dentro, tá? O cérebro ele está dentro de um recipiente líquido. Então assim, é osso, a dura mater, aquela pele, líquido e aí o cérebro. Ah, entendi. Então a gente fica como se fosse dentro de um aquário, nosso cérebro, tá? E ele fica solto. Então tu imagina um aquário bem apertadinho, mas que está solto ali dentro. Então quando você bate a cabeça, o cérebro bate no osso. E o osso é cheio de acidentes ósseos. É cheio de partes, de divisões. E essas divisões às vezes são finas, que se comportam como se fosse uma navalha, como se fosse um obstáculo para o cérebro. Então, quando você bate a cabeça, o cérebro se desloca. E quando ele se desloca, ele pode fazer um sangramento dentro do cérebro ou na volta do cérebro. Quando você fica acordado essas 4 horas, é para a gente tentar pegar no início complicações, porque às vezes a gente chama isso de intervalo lúcido.
Você bate a cabeça, faz um sangramento dentro do cérebro, mas não deu sintoma. Porque às vezes o sangramento é muito pequeno ainda. E aí esse sangramento vai aumentando, e aí começaria a dar sintomas. Se você está dormindo, ninguém vê esse sintoma acontecendo. Agora, se você está acordado, você começa a perder a força, você começa a falar errado, você começa a ficar com dor de cabeça, começa a ficar confuso, alguém vê, opa, alguma coisa está errada, vamos para o hospital. Hoje, como 90% das pessoas que batem a cabeça um pouquinho mais forte vão para o hospital e fazem uma tomografia, isso é muito menos chance de acontecer, sabe? Entendi. Porque se tu vai para o hospital, bate a cabeça e tem alguma coisa alterada, já vai ter gente em cima de ti, cuidando. Né? Antigamente, quando a gente era criança, né, não tinha acesso a isso. Né? Quando eu era criança aqui, só tinha um lugar com tomografia em Sinop, e olhe lá para você conseguir fazer, e era caro, então não era uma coisa disponível. Era a exceção da exceção da exceção. Quando eu estava na faculdade, eu acompanhava aqui nas minhas férias o Peazão aqui, que era lá onde é o regional hoje. Sim. Cara, não tinha tomografia. Tinha que pegar os pacientes graves mesmo, tirar dali, levar para a clínica. Era uma dificuldade gigantesca. Gigantesca. Então não era algo acessível. Então tu jogava com aquilo que tu tinha. Bom, não dorme, fica acordado aí, porque se tu começar a piorar, a gente vai ver precocemente e nós vamos ver o que nós vamos fazer. Uma pergunta que fizeram aqui, deixa eu só revisar aqui, ver se... para não esquecer. Mas já vou adiantando uma aqui que fizeram. Foi sobre crianças, porque criança bate muito a cabeça. Eu tô com um bebezinho agora, 1 aninho. Cara, tá andando aí, tipo, bate ali, vai levantar, cai, bate. A cabeça da criança, a parte óssea, ela é mais móvel? Bem móvel e mole. Então a gente tem as fontanelas, as moleiras, vamos dizer assim. Então os ossos do crânio são soltos na criança e depois eles vão se fundir. Depois de 1 ano, mais ou menos, o osso vai ficando duro e vai fundir. Por exemplo, se a gente precisa operar uma criança com 8 meses de idade, o osso é tão molenga que você consegue cortar com uma tesoura. Ô, louco! Com uma tesoura forte você consegue, porque o osso é fino e mole. Tanto que a fratura em criança, geralmente a gente chama de fratura de ping-pong, de bolinha de ping-pong, que parece uma bola de ping-pong. Sabe quando você aperta? É uma fratura em galho verde, a gente diz, que não quebra, ele amassa, vamos dizer assim. Entendi. Sabe? O problema em trauma de crânio em criança é quando o trauma é um pouco mais forte. Então, por exemplo, a criança caiu de cima de uma cômoda e deu uma pancada no chão. Faz tomografia, às vezes tem uma fraturinha pequena que não tem repercussão, às vezes um pouquinho de sangramento. Até 2 anos de idade, quando a criança tem... O cérebro é hiperreativo. Ele reage de uma maneira que a gente não consegue prever. Então, quando a criança tem uma primeira pancada mais forte, caiu do berço, bateu a cabeça, sofreu um acidente, ela bate a cabeça, às vezes não acontece nada com ela. Uma pancada, rachou a cabeça e a criança está bem. O grande problema é na segunda pancada. Então, a literatura nos mostra que a criança, até 2 anos, que bateu a cabeça forte, né, fraturou um trauma de grande energia cinética, em até 1 ano, se ela bater a cabeça de novo, o cérebro está hiperreativo. Aí, às vezes, uma pancadinha de nada, a criança entra em coma. Caramba! E aí os pais ficam assim, nossa, mas ela quebrou a cabeça e ficou bem, e agora deu uma batidinha de nada, por que tá ruim assim? Porque o cérebro é hiperreativo. Entendi. E tem alguma parte da nossa cabeça, tanto em adulto quanto criança, que se a gente bater é mais sensível? Essa parte aqui do lobo temporal. Aqui? Porque é mais sensível que atrás? Muito mais. Atrás o osso não. Muita gente fala que aqui atrás o osso é grosso. Grosso mesmo, difícil de cortar o osso. A parte mais preocupante é a parte do lobo temporal, embaixo do músculo aqui. Se você morder, você sente bem onde é que tem o lobo temporal. Essa é a parte perigosa. Tanto que, assim, os acidentes mais graves que a gente tem, que tem que operar na hora, que leva a óbito, são acidentes que quebram esse osso, porque ele é fininho. E embaixo desse osso passa uma artéria, chamada artéria meningeia média. Então é muito comum, quebra o osso e sangra essa artéria. E aí é um Deus nos acuda. Entendi. Perguntaram aqui sobre a relação da perda de memória com a Covid. Então, é muito interessante isso.
Eu vi vários casos, assim, alguns casos foram emblemáticos, né? Eu tive um contador que esqueceu de como usava HP. Ô, louco. Não conseguia mais usar HP. Específico, cara. Teve uma mulher que estava dirigindo aqui na avenida principal, parou no semáforo e esqueceu como dirigir. Parou e esqueceu como dirigir. Poxa, desligou a chave. Parou e esqueceu como dirigir. Aí ela teve que pedir para um motoboy levar ela. Aí ela não sabia nem dizer onde é que ela estava, mas sabia dizer como chegar. Nossa, cara. Teve muitos casos de... Assim, duas principais sintomas pós-Covid é alteração de memória e dor de cabeça. Tá? Por que isso? O Covid, ele tem... Os vírus, na verdade, em geral, eles têm que ter uma chave na parede deles para entrar numa célula. Eles não conseguem simplesmente entrar. Eles têm que bater na porta, botar a chave e entrar. O Covid, ele tem duas chaves, duas proteínas de membrana. E essa chave, ela entra praticamente em qualquer célula do corpo. Então ela entra no pulmão, mas entra no coração, entra no sangue, e ela tem a capacidade de entrar no cérebro, em células cerebrais. O nosso cérebro, ele é muito bem protegido por uma estrutura chamada barreira hematoencefálica. Então é uma maneira do cérebro proteger o cérebro de toxinas pelo corpo. Então o vírus, quando ele entra no cérebro, ele não entra via corrente sanguínea, porque a barreira hematoencefálica protege. Ele entra pelo nariz. Então, pelo nariz, a gente tem a célula do bulbo olfatório, né, que é da respiração, ela tem prolongamentos para dentro do nariz, para você sentir o cheiro, prolongamento nervoso. O Covid chega nessa célula, ele tem a chave, ele entra. Então, ele entra no bulbo olfatório. O que é o primeiro sintoma do Covid nos sintomas? Perda do olfato paladar. Então, ele entra, começa a reproduzir ali dentro e desliga a célula. Só que essa célula, ela não está aqui no nariz só. Ela começou lá no cérebro e se prolongou para o nariz. Sim. Então ele vai caminhando, cérebro adentro através do nervo do bulbo olfatório, nervo olfatório. As células do nervo olfatório, elas chegam no lobo temporal, no córtex entorrinal. O lobo temporal é aquilo que eu te falei antes, que é responsável pela memória. Então elas vão caminhando, o Covid vai caminhando, chega lá no lobo temporal, justamente aonde tem a memória. Então por isso que um dos primeiros sintomas é a memória de comprometimento cerebral. Só que dependendo da gravidade da infecção do Covid, essa infecção neurológica é muito mais grave. Tem pacientes que fazem paralisia facial, tem pacientes que fazem crise convulsiva. É muito variável, mas o principal é memória e dor de cabeça. Existe como recuperar? Então, a gente não sabe. Porque, como é uma doença muito nova, a gente ainda não entendeu direito qual o comportamento dela. Entendi. Está sendo estudado, foram feitos estudos com ressonância funcional e tal. E está tentando se entender ainda como é que é, mas ainda não se tem muito claro. Certo. E como a gente não tem muito claro, a gente não sabe se melhora. E tem um outro problema. As células do cérebro são as únicas que não se regeneram no corpo. Tem algumas células do cérebro que conseguem se regenerar. Por exemplo, do bulbo olfatório. Então, são células que elas conseguem se regenerar. Então, a maioria dos pacientes pós-Covid conseguem recuperar o olfato. Só que as outras células do cérebro atacadas, por exemplo, no lobo temporal, não necessariamente se regeneram. Então, essa célula, se o Covid matou aquela célula, matou aquela célula. Então, as células na volta podem aprender a fazer a função daquela que morreu, mas a gente não sabe dizer. E no consultório a gente vê que não melhora, pelo menos não completamente. Então, pegou Covid há 1, 2 anos atrás e está com a memória uma porcaria, sabe? De não melhorar, não melhora. A pessoa é extremamente... E quanto mais intelectualizado, mais sente. Sabe? De você esquecer coisas do seu dia a dia, coisa básica, e a gente não sabe. Saíram algumas medicações agora que tentam melhorar isso, são chamados de nootrópicos. Então saiu uma agora há pouco tempo atrás chamada Lognis, e essa medicação ela é como se fosse uma vitamina, né? Sim, sim. E a propaganda é que ela veio para tratar os sintomas pós-Covid. Na prática funciona muito pouco. Entendi. Nos pacientes que eu vi.
funcionam alguma coisa. Mas o muito pouco é que os pacientes esperam que fique normal. Entendi. E a gente não vê isso. Vocês indicam alguma vitamina, medicamentos, essas coisas para tipo pessoa que está estudando, está sentindo, tipo, nunca tive problema, né? Covid não é o meu caso, mas assim, eu comecei a estudar e senti que a minha cabeça não está legal. Existe um medicamento, um mecanismo para melhorar esse desenvolvimento? A memória, ela é uma função cerebral extremamente avançada que qualquer coisa afeta ela. Se a mulher, sei lá, brigou com o namorado, com a namorada, comeu ou não comeu, dormiu ou não dormiu, está ansioso com uma prova, qualquer coisa altera a memória, qualquer coisa. Então não existe uma medicação que vai te dar mais memória, porque é um conjunto de coisas. Sim. Quando aparece no consultório paciente com um problema de perda de memória, é um dos sintomas mais chatos, vamos dizer, de tratar. Porque às vezes o problema dele é o sono. Entendi. Só o sono. Então assim, se alimenta bem, faz exercício, faz tudo, se cuida, não fuma, não tem doença, não bebe, não tem nada. Mas aí ele tem uma cara esponjosa que à noite, na hora de dormir, ele faz a apneia do sono. Pronto. É o suficiente para tu não ter memória no outro dia. Como é que funciona a memória, né? Ali, quando eu estava te explicando da memória de curto prazo virar longo prazo, ele é um processo que acontece no sono. No sono a gente tem 4 fases. Isso eu explico para 90% dos meus pacientes com queixa de memória. O sono tem 4 fases. Cada fase do sono é responsável por uma função no cérebro. Ou é produzir energia, ou é regeneração. E lá no sono mais profundo, a gente tem o quarto estágio do sono, chamado sono REM, R-E-M, de Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Que se tu olhar alguém dormir, às vezes ela está mexendo o olho, tu já deve ter visto isso. Sim, sim. É nessa hora que acontece o sonho, e é nessa hora do sono REM que acontece a reparação cerebral e acontece a transformação de memória de curto prazo e memória de longo prazo, e acontece a liberação de espaço na tua memória para funcionar no outro dia. Então tu imagina que a gente tem 2 lobos temporais, eles fossem como um HD, tá? Esse HD tem um tamanho, óbvio, finito. A hora que armazenou, encheu, tu não consegue armazenar mais coisa. Tu começa a escrever por cima daquilo que estava acontecido antes. Então, quando você dorme, o cérebro olha para esse HD e fala, isso é bom, passa para o HD de backup, que seria a memória de longo prazo, né? Isso aqui é interessante, deleta, isso aqui é interessante, salvou. Quando acabou no final disso, que ele escolheu, ele limpa, como se fosse formatar os 2 HDs. Bom, estou prontinho para acordar no outro dia e funcionar. Quando você não dorme direito e quando você dá o sono REM, são picos de sono REM. Então, tu deve ter percebido que geralmente a gente sonha mais no final do sono. Exatamente por isso, porque os primeiros ciclos de sono não são tão focados em sono REM. Eles são focados em produzir energia, por exemplo, na fase 3. Só que depois que você produziu energia suficiente, que dá mais ou menos uns 3 ciclos de sono, e cada ciclo dura tipo um jogo de futebol, né? De 90 a 120 minutos. Tá? A cada 120 minutos tu dá o ciclo. Então, tu precisa pelo menos 3 ciclos produzindo energia e pouco sono REM. E depois que produzir energia, o teu cérebro está focado em sono REM. Então, tu faz sono 1, 2, REM, 1, 2, REM. E quanto mais tu dormir no final do teu sono, mais tu dá sono REM, melhora a memorização e mais limpo fica teu HD para o outro dia funcionar. Entendi. Então, pensa, vamos fazer a conta. Os 3 primeiros ciclos de 120 minutos, ou seja, de mais ou menos 2 horas, eles são pouco sono REM e mais produção de energia. São 6 horas. Então, as primeiras 6 horas de sono, você dá pouco sono REM e está produzindo energia. As últimas 2 horas de sono, por exemplo, pensar no sono de 8 horas, ela é focada no sono REM, que é sonho em cima de sonho. Tu está sonhando um horror. É nessa hora que teu cérebro está fazendo a função cognitiva principal, que é armazenar a memória e deixá-la limpa para outro dia. Então, aquela história assim, enquanto os outros estão dormindo, você tem que trabalhar. Não existe, cara. A pessoa tem que dormir, e isso tem estudos que mostram que a partir de 7 a 8 horas de sono, as pessoas se tornam criativas e produtivas. Então fizeram estudos com altos executivos, pessoas intelectualizadas, e viram
que a maioria delas dormem mais de 8 horas, ou pelo menos 8 horas por noite. Porque a partir disso que se tornam criativas. Entendi. Então assim, eu vou dormir só 5 horas, se eu dormir 6 horas tá ótimo, vou dormir 5 horas é o que eu aguento. Sim, o teu corpo aguenta, mas o teu cérebro não foi feito para isso. O cérebro de um adulto foi feito para dormir 8 horas. Eu ia perguntar isso para você. Como que tem gente que consegue dormir só 5 horas? Na verdade, nem consegue dormir isso. Elas não conseguem dormir mais. Aí pode ser por vários motivos. Pode ser por um barulho lá de fora, pode ser por um problema de apneia do sono, pode ser porque comeu muito à noite e está com azia. A gente tem um índice de despertar por hora, tá? O nosso cérebro dá uma acordadinha, o cérebro, até no máximo 10 vezes por hora. Então o teu cérebro está em sono grau 3, por exemplo, e ele vai ficar 20 minutos no grau 3. Ele, às vezes, desse grau 3, ele dá uma leve acordada e volta para o grau 3. Dá uma leve acordada e volta para o grau 3. Está no sono REM, dá uma leve acordada e volta para o sono REM. A gente tem esse índice de despertares normais de até 10 vezes por hora. Tá? Eu tenho pacientes que têm 40, 50 por hora. Ou seja, o cérebro deles acorda 40, 50 vezes por hora. Como é que você vai conseguir ter uma qualidade de sono se o teu cérebro acorda 40, 50 vezes por hora? Chega uma hora que ele desiste, tá, velho? Acorda. E esse acordar, a grande maioria das vezes, é por síndrome da apneia do sono. O que é isso? O teu cérebro, conforme tu vai descendo na escada de sono, teu cérebro vai relaxando a musculatura, vai desligando o cérebro. E a pessoa está acima do peso, cai o palato mole, cai e tranca a respiração. Então, o tio gordo lá, que parece que se afoga enquanto dorme, sabe? Que fica parado e do nada... Né? O que acontece? O cérebro identifica que baixou a oxigenação do sangue, porque trancou a respiração, não está conseguindo respirar, está se sufocando, e ele acorda o cérebro. Velho, acorda, pelo amor de Deus, acorda, vamos morrer. E aí o índice de despertares começa a aumentar. Entendi. Eu tinha uma paciente minha que tinha 0 minutos de sono REM à noite. 0. Caramba, vocês conseguem medir isso? Sim, existe um exame chamado polissonografia. Só tem um lugar que faz aqui em Sinop. A pessoa vai dormir lá. E aí tu pode dormir lá, ou tu pode ir lá e eles colocam um aparelho em ti. Então é um aparelho que mede a saturação do sangue e alguns fios na cabeça que são eletroencefalogramas para a gente identificar a onda de sono que você está, para a gente saber se é 1, 2 ou 3 ou 4. A gente consegue identificar. E aí a gente pode quantificar o tempo, a tua eficiência do sono, o sono reparador, enfim. E a partir disso a gente consegue até saber qual é a causa. Então os meus pacientes, a grande maioria, tem uma polissonografia, principalmente se tem queixa de depressão e perda de memória. Porque é muito comum, eu tenho um parente meu que fez a polissonografia, queixa de perda de memória, perda de vontade de fazer as coisas, acorda sempre cansado, não rende o dia. Polissonografia, síndrome da apneia obstrutiva do sono grave. Reparação do sono lá embaixo. Falei, ou tu trata ou vai entrar em demência. Tu começa a entrar em demência. Tratou com o CPAP, outra vida. Tipo, outra vida. Completamente diferente. Memória volta a funcionar. Memória melhora quadros de desânimo, uma depressão leve. Melhora a questão de não só memória, mas assim, de rendimento ao longo do dia. E a apneia obstrutiva do sono, ela é uma grande causadora de infarto. Pensa comigo, por que as pessoas, vamos dizer, o cara que morre enquanto dorme, tá? O cara cardíaco. Por que ele morreu enquanto ele dormia se não estava se mexendo? Não é uma coisa estranha? Sim. Pô, o cara passou o dia inteiro caminhando, às vezes trabalhando. Como é que ele morreu a hora que estava dormindo, quietinho? Por que isso acontece? Por causa da apneia obstrutiva do sono. Porque isso causa um estresse muito grande para o cérebro. Pensa você está deitado numa cama, vem a tua esposa, enfia o travesseiro na tua cara e tranca a tua respiração. O que acontece contigo? O coração vai lá em cima, um estresse fudido, cortisol lá nas alturas, ansiedade, volta a respirar. Agora tu imagina tu fazer isso a noite inteira, como se alguém estivesse sufocando. O estresse que é para o teu cérebro, o nível de cortisol, frequência cardíaca lá nas alturas, por isso que o cara infarta enquanto tu dorme, por causa do estresse. Então, tu tratar a apneia obstrutiva do sono, tu evita infarto.
Caramba. E a questão de bebida alcoólica, tem muita gente que fala que o consumo exagerado pode afetar a atividade cerebral, a capacidade cerebral. Isso é uma verdade? É verdade. Existe um equilíbrio? Então, o álcool, ele é neurotóxico, tá? E o álcool, ele consegue passar essa barreira hematocefálica, tá? Só que ele é neurotóxico, dependendo da dose que você consome, ele é um neurotóxico reversível. Então você vai lá, dá uma pancada na célula cerebral, mas ela não morreu. Ela tomou uma pancada, ficou meio ajojada, no outro dia se acorda meio abobado, não consegue pensar muito, mas regenera porque a célula não morreu, ela tomou só umas pancadas. O paciente que é alcoólatra, a ressonância dele é diferente. Você pega um paciente jovem, tu olha a ressonância e fala, esse cara bebe. Porque atrofia o cérebro. Realmente atrofia. Caramba. Principalmente o cerebelo, é uma área muito sensível ao álcool. Como é que o álcool funciona? Ele funciona através, o álcool ele se conecta a um receptor do cérebro, a um neurotransmissor chamado GABA. O GABA é um depressor do sistema nervoso central. Então o álcool, ele vai desligando áreas do cérebro. Só que ele vai desligando devagarinho. E isso é muito legal. Porque assim, qual é a primeira área que ele desliga? Qual é a área mais sensível? Ele desliga o lobo frontal e pré-frontal. Qual é a função do lobo frontal e pré-frontal? Primeiro, o filtro. Então, aquilo que você falaria, o teu filtro fala, não, deixa quieto. Entende? Então, a primeira parte que ele desliga é isso. E é nessa hora, por isso que o dizer a bebida entra, a verdade sai, é muito verdade. Porque na hora que você começa a desligar os seus filtros, é que a verdade daquilo que realmente você é, começa a sair. Então, o cara que quando bebe vira agressivo, ele é agressivo. Ele só não bate nas pessoas no dia a dia porque tem o lobo frontal dele ali freando, falando, cara, não tá certo, nós vamos pra cadeia. Quando você desliga o lobo frontal, ele é exatamente aquilo que é como pessoa. Então, o cara que quando bebe é chato, ele é chato. Ele só não é chato no dia a dia porque o lobo frontal dele dá dando uma segurada. Né? Então, tu quer conhecer real a pessoa, você dá um pouquinho de bebida para ela, ela vai se mostrar quem ela realmente é. Depois ele começa a desligar outras estruturas do cérebro. Então a pessoa começa a ficar mais lenta, perde o equilíbrio, vai ficando sonolenta. Então ele vai desligando progressivamente áreas do cérebro. Só que esse desligar, ele é uma pancadinha, porque ele é neurotóxico, mas volta a funcionar. Quando é muito isso todo dia, não dá tempo de recuperar pau de novo, todo dia, e altas quantidades de álcool. O cérebro vai atrofiando. Entendi. E cafeína faz mal para o cérebro em excesso? Então, isso é um assunto bem delicado, porque dependendo que lado da medicina que tu segue, se é um lado mais alternativo, integrativo, ou que seja, como é que querem chamar, chinês, tem um pensamento. Se você segue outros, tem outros pensamentos. Por exemplo, como a gente estava falando antes, os estudos mostram hoje que a cafeína é neuroprotetora para a doença de Parkinson. Só que talvez você vai conversar com pessoas que são adeptos a outros tipos de medicina, não a tradicional, vão dizer, não, mas a cafeína faz mal para isso, é um veneno para o corpo, que não sei o que, não sei o que. Então, a cafeína é um assunto controverso. Dependendo do tipo de medicina que você segue, o que você lê, você vai ser a favor ou contra. O açúcar, ele é realmente um aliado do cérebro? O nosso cérebro, ele só consegue usar açúcar. Ele não consegue usar outras formas de energia. Só que o açúcar, você pode comer ele ou você pode produzir o seu açúcar, certo? Então o seu fígado consegue produzir glicose, jogar na sua corrente sanguínea e fazer o cérebro funcionar. Só que o açúcar que você come, quando é glicose mesmo, ele entra pelo seu intestino, cai na corrente sanguínea, aumenta a produção, aumenta a quantidade de energia e então o cérebro funciona melhor. É só você pensar. Você pega um carro e mete gasolina de alta qualidade nele. Então, assim, deve ter ouvido falar da música Watermelon Sugar High, né? Sugar High. Já viu criança em festa de criança? Elas comem um monte de docinho e saem enlouquecidas. Isso é o Sugar High, a gente diz.
Você dá uma pancada de energia para o cérebro. E isso melhora o funcionamento. Então, independente se você segue medicina alternativa integrativa, segue uma dieta lá de 0 carboidrato e tal, uma coisa que é fato. As pessoas que comem de manhã cedo normal, uma proteína com carboidrato, independente seja bom ou ruim, o cérebro funciona de uma forma. Porque o que a gente vê no dia a dia do consultório de neurologia? Os pacientes que não comem de manhã cedo têm um rendimento. Eu vou fazer um jejum. Você vai ter energia para o cérebro? Vai, produzido pelo seu fígado. Só que o fígado tem uma capacidade de produzir energia. Então, se de manhã cedo você for só fazer uma academia, tá em jejum, vai só fazer uma academia, vai fazer um serviço mais manual, tu não vai sentir diferença. Mas se você vai fazer trabalhos altamente intelectualizados, na prática você vê diferença dos pacientes que comem algum carboidrato de manhã e os que não comem. Isso é uma coisa lógica. Entendi. Você tem energia disponível direto e o outro cara tem uma energia que é indireta. O teu fígado tem que produzir energia. E você gasta energia e avisa o fígado, produz mais, mas ele tem uma capacidade. Eu lembro que durante a faculdade foi uma fase a fase da minha vida que eu mais tomei Coca-Cola e comi chocolate. Mas me ajudava pra caramba, cara. Não, e assim, você vê na prática. É então real. Tem sentido. Claro, porque a energia, você está dando energia pro cérebro direto. Claro, tu traz outros problemas. Nós estamos falando de energia cerebral. Se vai dar diabetes, o cara vai ficar gordo, é outra história. Não estou entrando nisso. Mas estou falando diretamente de energia para o cérebro. O cérebro só consome glicose. Quanto mais glicose você tiver no sangue, mais energia tem o cérebro. Quanto mais energia tem seu cérebro, melhor ele vai funcionar. O cérebro consome muita energia. Esses processos elétricos consomem muita energia. Quanto mais energia, melhor ele vai funcionar. Isso é uma coisa lógica. Entendi. Né? Tá. Pessoal, vocês não vão pegar e comer bastante doce aí acaba todo mundo ficando com sobrepeso, o pessoal ficando diabético, mas só para... É uma questão cerebral, é uma questão de energia. Tem que ter equilíbrio, né? A gente está falando do cérebro aqui, galera, mas vamos olhar o corpo como um todo aí. Tô mais cuidado. E, cara, a questão de alimentação, tipo, para criança, tem muita gente que você falou do doce, né? É saudável, não é? Assim, falando neurologicamente do assunto, né? O cérebro ele precisa de energia para se desenvolver. Porque tem gente que não dá açúcar para criança até tal idade. Mas é que daí é outra coisa, né? Digamos, tu causa outras doenças. Uma criança com sobrepeso, diabética, isso é um outro problema. Sim. Em termos de cérebro, o cérebro precisa de energia para crescer, para criar conexões e tudo. Então, tanto a mãe que faz restrição alimentar durante a gestação, que engorda 5, 6 quilos numa gestação inteira, cara, falta energia. Tu tem que dar energia para o funcionamento cerebral, para a produção, sabe? Então, em relação à dieta de criança, ela precisa ter energia para produzir coisa para o cérebro. Não significa que você tem que meter-lhe açúcar, até porque tu vai causar outras doenças nela, diabetes, hipertensão, então vale o mesmo para adulto e para criança. Porque é aquilo que eu estava falando, em termos de energia cerebral, cara, se tu comer um açúcar, é energia direto no cérebro. É o sugar high. A pessoa tem tanta energia, dá tanta empolgação que ela fica até, parece meio drogada, assim. Cara, a gente acompanha o seu trabalho, né, na internet. Você atende desde crianças até idosos? Criança eu atendo patologias cirúrgicas. Cirúrgica. A parte mais clínica de neuropediatria tem uma colega excelente que eu encaminho meus pacientes. Entendi. Mas a parte cirúrgica você atende de todos. Qual o paciente mais velho que você atendeu e mais novo? Cara, mais novo, uma criança de 10 dias de vida essa semana. 10 meses? Dias. 10 dias? Mas às vezes criança recém-nascida que nasce com algum defeito na coluna, né, mielomeningocele, a gente opera com um dia de vida. Faz. Às vezes com um dia de vida, na verdade o ideal nasceu a gente já operar. E mais velha, cara, já tratei pacientes de mais de 100 anos. Caramba.
Caramba, e a questão de fragilidade, né, nessas idades, assim? Então, tem uma coisa que eu gosto de dizer para meus pacientes que é determinante na sua longevidade, que é o seu peso. As pessoas que eu vi velhas são magras, mas assim, magras, certo? Não raquíticas, mas magras. Real magra, assim, sabe? Baixa percentual de gordura no corpo. Isso traz longevidade. Ponto. Tu não vai ver pessoas com sobrepeso, gordas, passando de muito tempo de idade. Não vê. Sobrecarrega joelho, coração, não vai. Né? Os melhores pacientes que eu tive, eu lembro que tinham 3 pacientes que eram do Japão, que eram 3 irmãos, a mais velha tinha 96, a segunda tinha 95 e o irmão tinha 89 anos. E os 3 foram na consulta, juntos. E foram porque o irmão mais novo era para fazer uma consulta de rotina para o irmão mais novo. E eles não tomavam absolutamente nenhum remédio, 0 doença. E a mulher, a mais velha, a irmã, completamente lúcida, assim, mas lúcida e intelectualmente perfeita. De discutir as coisas comigo, de ter pesquisado coisa na internet e assim, fantástico. Magros, os 3. Né? Então, se tem uma coisa que é símbolo de longevidade hoje, é indiscutivelmente que é o teu peso. Certo. A gente agradece muito você ter vindo aqui, ter disponibilizado seu tempo. Foi difícil, mas conseguimos. Mas eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui. Desculpa não ter conseguido vir antes. Mas é que é um assunto que eu estava muito interessado, porque eu fiquei muito curioso pela cirurgia, né? Foi o que me chamou mais atenção, mas é que tem muitas outras coisas, né? Tem uma pergunta assim que eu queria até para finalizar, mas a questão do derrame cerebral, ele é um fator que ele é um resultado de outros fatores? Como que funciona? A gente tem 2 tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico, né? O derrame de sangue mesmo é o hemorrágico. Em ambos os casos tem um fator de risco associado. Fator de risco. Sempre tem, eles não vêm do nada. Se tu tivesse toda a tua saúde bem bonitinha e tal, não aconteceria. Então assim, o AVC isquêmico tem uma predisposição. Ou é sobrepeso, dislipidemia, tabagismo, hábitos ruins. E o hemorrágico também está associado a tabagismo, pressão arterial descontrolada, diabetes. Existe algum fator psicológico nessas doenças? Não. A única coisa é que às vezes um trauma psicológico faz a tua pressão subir, porque é normal, e aí isso desencadear um AVC. Isso pode acontecer. Mas o trauma emocional ser causador de um problema, isso não acontece. Existem as cirurgias de retirada de tumor do cérebro, essas coisas. Eu sempre me perguntei, você já explicou bastante aqui a respeito, né, que você toma um cuidado para tirar o tumor para não afetar a qualidade de vida da pessoa. Mas existem partes do nosso cérebro que nós podemos perder tranquilamente, que não vai fazer falta? Sim, a gente tem as áreas eloquentes e não eloquentes do cérebro, né? Então, assim, a área da visão, da fala, da motricidade são áreas eloquentes. Existem áreas, por exemplo, o lobo frontal, que a gente tem 2. Então, às vezes a gente vem e tira um inteiro lobo frontal. E o paciente vive muito bem, obrigado. Usa o outro lado, planejamento motor. Pode alterar alguma coisazinha de memória, de raciocínio? Até pode, mas é muito comum, assim, ter um tumor frontal, a gente vai, saca fora todo o lobo frontal da pessoa. Certo. Para fechar, tem alguma dica que você pode dar pra gente manter o nosso cérebro saudável? Durmam bem. Isoladamente, se eu tivesse que dar uma dica, eu falo para meus pacientes, se tem alguma coisa que muda a tua vida, é o sono. Né? É o sono de qualidade de pelo menos 8 horas por dia e ininterruptos, né? 8 horas à noite. Então, assim, uma polissonografia, um exame é mais importante que um exame de sangue, porque você saber precocemente que o seu cérebro não está dormindo é muito mais importante que você ver como é que está seu sangue. Certo. Aquele sono que algumas pessoas têm o hábito de tirar no horário de almoço, principalmente o pessoal do interior, tira muito essa soneca. Não tem problema nenhum. Acrescenta alguma coisa? Acrescenta porque você descansa um pouco o teu cérebro, tá?
você produz energia, né? Então assim, você deixa o teu cérebro o cérebro não guarda energia, mas guarda um pouco de energia e isso faz. Entendi. Mas o que interessa é o sono noturno ininterrupto. Certo. De 8 horas para você poder fazer os ciclos de sono. Cara, eu tenho que fazer mais uma pergunta. Pode fazer. Veio agora aqui. A gente está vivendo num mundo muito digitalizado, que é uma realidade totalmente diferente do que a gente tinha 50 anos atrás. As pessoas dormiam melhor antigamente. Sim, né? Com certeza. Principalmente... Dormiam com as galinhas e acordavam com Exato. os Aí galos. hoje a gente tem tipo o celular o tempo todo, a gente tem muita informação, muita coisa. É mais difícil ter um sono saudável, as pessoas... Claro, porque assim, primeiro que você dorme mais tarde, depois que você... Tem muita gente que dorme com a televisão ligada, então você imagina lá no índice de despertares, a luz da televisão, o barulho da televisão vai te acordar, os microacordares que atrapalham o teu cérebro de funcionar, e tem a questão da luz azul, porque a luz azul, o nosso cérebro produz melatonina, e ele começa a produzir melatonina a partir do momento que não existe estímulo de luz azul na retina. Então a luz azul do céu estimula a retina e te diz, é dia, não produz melatonina para dormir, porque agora não é hora de dormir. Uhum. Acaba a luz azul, para o estímulo, tu começa a produzir melatonina para tu poder dormir. O celular ele tem esse mesmo espectro de luz azul. E isso te atrapalha para produzir melatonina para dormir. Por isso que o cara que está mexendo no celular, às vezes não tem sono. Aí, por isso, os celulares, por exemplo, o iPhone, ele tem um modo noturno. A partir das 7 horas da noite, ele tira o espectro de luz azul. Aquele espectro de luz azul que não deixa produzir melatonina, ele tira do celular. Que aí ficam cores mais quentes, que se diz que aí não atrapalha a produção de melatonina pelo cérebro. Certo. E você, entendendo todo esse funcionamento do cérebro aí, como que é o seu dia a dia? Cara, eu procuro dormir 10 horas da noite. 10 horas. 10 e meia, porque eu acordo em torno de 6, 6 e meia, 7 horas. Então, mais ou menos, eu tenho no meu celular, eu tenho mais ou menos organizado isso. Claro, não é sempre que você consegue, mas a exceção é a exceção. O seu regrado tem que ser dormir bem. Certo, mas aí, tipo, no dia a dia você observa, por exemplo, a gente tava falando antes de hábitos, café, essas coisas. Aí você é meio paranoico, assim, de pensar, poxa, eu vou tomar, não posso deixar de tomar café hoje. Sim, por conta disso. Cara, o meu cérebro, se eu dormir às 8 horas por noite, acordar e tomar café tradicional da família brasileira, um café preto, às vezes um pãozinho, uma fruta, uma proteína com uma fruta, eu em 15 minutos me torno extremamente produtivo mesmo assim. O cérebro está com energia, começa a funcionar, descansou bem e eu começo a funcionar a todo vapor. Agora, quando acontece alguma coisa assim, me chamaram de madrugada para operar, alguma coisa que eu não dormi no outro dia, mesmo tomando meu café, a coisa vai mais arrastada. Você... Agora é para fechar, cara. Agora é para fechar. Que tá vindo aqui, eu tenho que aproveitar a sua presença, cara. Né? Tanto tempo esperando. Para fechar agora mesmo, para valer. Como que você entrou nessa parte de cérebro, neurologia? Antes de eu entrar na faculdade, eu tinha na minha cabeça que eu queria algo que me desafiasse. E eu tinha na minha cabeça, isso depois meio que se confirmou, que todas as outras áreas da medicina, elas já são meio que descobertas. O coração, tu já sabe como é que funciona o coração. O pulmão, então não tem muito o que descobrir mais, entende? E na neurocirurgia, e principalmente na neurocirurgia funcional, é um campo completamente aberto. E desde que eu entrei na faculdade, eu sempre quis fazer neurocirurgia. Isso eu tinha desde o primeiro dia. E eu mantive isso, eu experimentei outras áreas, com plástica, várias outras eu fui conhecer, mas realmente eu quis a neurocirurgia por causa disso. E dentro da neurocirurgia, a neurocirurgia funcional, que é o que mais está desenvolvendo, que é um campo completamente aberto, sabe? Então por isso que eu escolhi. Acho que todo neurocirurgião é meio nerdão, né? Não, fala sério. Com certeza. A gente tem que estudar muito. E assim, a parte de tecnologia, né? Igual você falou, né? O desenvolvimento está acontecendo nos últimos tempos, vocês têm que estar antenados. Tem que ser... Sim. Aqui na cidade tem você... Nós somos aqui em 4 neurocirurgiões. 4 ao todo na cidade, né? Isso. É uma área bem complexa mesmo. Muito obrigado por tanta informação. Muito obrigado pela oportunidade, Cássio.
Valeu, obrigado. Galera, essa entrevista merece like, merece curtir, comentário, tudo que vocês puderem fazer aí, valorize o nosso trabalho. Vou deixar o Instagram do Dr. Pablo aqui para vocês acompanharem o trabalho dele também. Muito obrigado, até o próximo podcast, tamo juntos.